Pronto, será que é possível acabar com a procrastinação na sua vida? Eu vi ali na atividade de muitas que o novo hábito que vocês querem adquirir é justamente deixar o hábito de procrastinar. Então, em certa parte, está certa essa afirmação, né? Quando você adquire novos hábitos, você deixa o hábito antigo, que é o hábito de procrastinar, né? Mas, na verdade, a procrastinação, ela tem uma função, ela faz parte ali do nosso sistema de defesa automático. Então, querendo ou não, a gente vai ainda conviver, né, com a procrastinação. Mas a gente vai conseguir entender por que ela está aparecendo na nossa vida. Por que a gente precisou desse mecanismo de defesa naquele momento. O desafio, ele é prático, não tem tanto objetivo, né, durante a semana, a gente não tem tanto objetivo de ficar ensinando vocês sobre o que é procrastinação, porque acontece, até porque algumas de vocês são nossas colegas aí do desenvolvimento humano. Então, a prática durante a semana é para fazer o quê? Fazer o movimento de, ao invés de procrastinar, realmente conseguir focar, conseguir ter acesso ali a meios, a ferramentas, a outras formas de fazer as coisas para que vocês consigam manter o movimento na vida. E foi muito legal observar todas vocês se movimentando. O Nestor falou lá no princípio, né? Deu os parabéns a vocês. Eu também quero dar os meus parabéns a todas, porque eu percebo que todas estão se movimentando, estão sendo coerentes com os objetivos que traçaram lá no primeiro dia, né? Que a gente pediu para registrar as aspirações. Parabéns, parabéns, continuem esse bom trabalho que vocês estão fazendo e não parem, apesar de vez em quando ainda ter ali a tendência, né, a procrastinação, porque essa tendência faz parte da gente. Vocês já conhecem a gente, o mentor está aí, somos mentores do Empreenda Sem Dor. Muitas vezes a gente deixa de fazer o que deve ser feito por conta do cansaço. E às vezes é por conta do desinteresse. Agora que vocês estão se acostumando a prestar mais atenção, a monitorar as atividades de vocês durante a semana, vocês conseguiram perceber se algum desses fatores contribui para que vocês se distraiam, para que vocês deixem para depois as tarefas importantes? Já perceberam se o cansaço influencia essa questão da procrastinação na sua vida? Quem se deu conta disso? Pelo menos para mim, isso é muito verdadeiro. Quando eu estou precisando descansar, se eu não me obrigo a parar para me atender, porque às vezes eu preciso me obrigar a parar para me atender, logo, logo bate na porta esse hábito, né, que a gente quer abandonar, que é o de procrastinar. Aqui, ó, o cansaço sempre me faz procrastinar mais. Tem tarefas que realmente a gente não gosta. Talvez vocês tenham percebido, né, naquele dia de cronometrar, que há algumas tarefas que não são do nosso agrado, que não são fáceis para a gente, que a gente não tem intimidade, a gente às vezes acaba deixando para depois. Aquelas que são mais desafiadoras, porque a gente tem menos conhecimento sobre elas. Aí a gente às vezes acaba dando atenção para aquilo que está ali mais urgente, né, mais à vista, e deixa essas outras tarefas que exigem mais planejamento para depois. Aí pensem nisso, o desinteresse. Eu me desinteresso por aquela tarefa porque ela parece complicada demais. Isso já aconteceu com alguma de vocês também? Perceberam que às vezes termina deixando para depois alguma atividade que parece complexa demais e aí acaba priorizando as outras atividades operacionais que estão ali mais urgentes, aparentemente mais urgentes? Tem coisa que nem é tão urgente, mas a gente acaba passando na frente daquelas que sim eram mais importantes, porque está mais ali à vista, né? Acontece muito com quem trabalha em casa, hein? Olha só. Aqui, sim, 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 sempre. A gente trabalha desde 2020, que começou a pandemia, né? A gente trabalha o escritório na nossa casa. Só durante esse ano, por conta dessa questão do sinal da internet, que a gente adotou um escritório fora de casa, mas no geral era dentro de casa. E aconteceu comigo muitas vezes, que eu tinha que fazer uma planilha, um planejamento específico, um cronograma. São atividades mais, né, exigem bastante concentração, a gente tem que ficar prevendo o que pode acontecer, detalhando, fazendo as listinhas de tarefas, né?
E aí eu tinha que fazer isso, mas ao mesmo tempo eu estava trabalhando em casa. Eu olhava em volta, tinha casa para arrumar, tinha roupa para lavar, tinha comida para fazer. E quantas vezes não deixei? Deixei de lado ali o planejamento, o cronograma, as planilhas, todos os números, e fui atrás daquilo que estava mais ali à minha vista. Já aconteceu muitas vezes comigo, talvez aconteça com vocês aí também, né? Aqui, ó, faço o primeiro que gosto, sinto igual, exatamente. Então, é por isso que aqui no desafio a gente está trabalhando com vocês a importância de não ficar empurrando com a barriga, de ficar deixando para depois. As atividades que são importantes para que os seus projetos saiam do papel. Porque senão a sensação de frustração, gente, é uma sensação que faz com que a gente perca a autoestima. Lembra que a nossa primeira conversa, nosso primeiro encontro, começou falando sobre autoestima? O apreço, né, que a gente tem por nós mesmos. E a gente se aprecia mais, a gente se valoriza mais quando a gente mantém atitudes coerentes com aquilo que a gente fala que quer. Se você diz que quer algo, você sente que aquilo é importante para você, o mais coerente é a gente dar passos para a conquista daquilo que a gente quer. Quando a gente fica empurrando com a barriga, isso vai minando a nossa autoestima e torna ainda muito mais difícil a gente concretizar ali os objetivos que a gente tem e realmente sentir aquela sensação de satisfação que a gente fica sentindo é a frustração, a culpa, e aí vira um looping, né? A gente nunca mais sai disso. É por isso que durante a semana a gente está tentando ser bem prático com vocês e ajudando vocês a enxergarem alternativas para mesmo quando a pressão estiver muito grande, vocês conseguirem se focar no que deve ser feito e atingir os seus objetivos. Então, vocês já vão reconhecer alguns dos pontos que a gente vai começar a abordar, né? Olha só, lembra que no primeiro dia a gente falou sobre o medo de errar? Primeiro desafio foi sobre registrar as aspirações e apenas começar alguma delas, sem muito compromisso com a perfeição, só fazer. Então, vocês já aplicaram na prática o medo de errar, mas hoje a gente vai falar um pouco mais. Depois a gente tem sobre ser imediatista. Foi quando a gente pediu para vocês registrarem as metas a longo prazo e também cada meta gerava uma lista de tarefas, né? Aí foi bastante, hein? Quanta coisa vocês escreveram nesse dia. Então, vocês já fizeram uma atividade prática, mas hoje a gente vai explicar o conceito, então, sobre por que não devemos ser imediatistas. Vocês fizeram o checklist do dia e, olha, eu fiquei muito feliz que a maioria de vocês conseguiu cumprir com todas as atividades do checklist, porque aquelas atividades eram realistas, estavam de acordo ali, né, com o tempo. Quem não conseguiu cumprir com todas as atividades do dia, não tem nenhum problema, gente, isso acontece, viu? Até quem conseguiu cumprir, se continuar fazendo a listinha de tarefas todos os dias, vai perceber que no final vai ficar sempre uma ou duas tarefas para o dia seguinte. Por quê? Porque nem tudo é prioritário. A gente vai falar a respeito disso agora também. E sobre definição de data para iniciar o projeto. Foi legal para vocês? Contem aqui nos comentários. Foi legal colocar as datas? O que aconteceu com vocês naquele dia que você pegou o papel e a caneta e começou a colocar a data para os seus projetos se realizarem? Como vocês se sentiram? Se quiser escrever aqui no chat. Ai, que legal, deu medinho. É, Deu acontece, medinho. porque a gente já... Mas é um medinho bom, gente. Eu vou contar para Foi vocês. ótimo. Quando eu É. conheci o Nestor, ele foi bem direto na abordagem. Ele sempre dizia para mim que o que ele queria era um compromisso sério, né? Ele não foi assim como algumas pessoas que conhecem a gente e fica ali tratando a gente como se a gente fosse amiga. O Nestor nunca foi desse jeito. E desde o princípio, essa abordagem dele também me deu um medinho, porque a gente tem, assim, tem o medo do compromisso, né? O medo de assumir a responsabilidade não dá certo. Aí eu lembro que eu ia conversar com ele, me dava um medinho também. Mas foi, ó, hoje a gente está aqui 12 anos depois para contar essa história para vocês, hein? Isso mesmo.
Então, é um medinho bom de Um encarar a medinho bom. realidade e se comprometer, né, com aquilo que vai ser bom para vocês. Ah, que legal. Isso Me mesmo. ajudou demais, me fez querer focar ainda mais, me ajudou a entender que prazo era realista, qual era o prazo mais realista, né. Tive uma Sim. expectativa reajustada, né, por assim dizer, aqui, um relato, e foi muito bom para finalmente definir, né, eu estava aqui procrastinando. É isso aí, gente, dá medo, quando a gente vai assumir grandes responsabilidades na nossa vida, dá medo mesmo, por quê? Porque a gente não tem referência daquilo, né, como a gente não fez. Então, o medo Isso. ele vem como uma advertência, normal. Me ajudou a ver formas de realizar maravilhas. E aí vocês viram que fica muito mais fácil realizar qualquer tipo de coisa quando a gente estabelece rotina. Então, sem mais delongas, o especialista do detox das crenças limitantes, Elmozão, ele está de volta. Então, vamos Voltou a passar a internet aí. palavra para ele. Vamos passar a Isso. palavra para ele. Opa, voltou. Aí, Thaís, quando você está compartilhando os slides, tenta minimizar seu quadrinho para não ficar gravado, não tampar o slide, tá bom, Thaís? Ah, Sim? tá bom. Sim, isso. Então, algo importante, gente, é colocar data, porque se a gente coloca data no seu plano, você pode colocar 2 pontos, gera compromisso. Sim? Então, às vezes a gente quer, mas se não tem data, não é que a gente quer tanto, a gente quer mais ou menos só, entende? Agora, quando a gente colocar a data, eita, aí dá um pouquinho de medo, né? Então, é muito importante lembrar que o medo, escreve isso aí, o medo pode te advertir. Escreve isso para mim. O medo pode me advertir. O medo não pode me paralisar. Não pode me paralisar, tá? Ele pode só advertir. Não pode paralisar, não. Quando o medo te paralisa, a gente volta àquela sensação de criança. Viu que criança, quando tem medo, fica paralisada? Não sabe para onde vai, se vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mãe, pai, cadê meu pai? Entende? Agora, um adulto sente medo, mas o adulto fica no lugar. Não é verdade que ele fica analisando? Essa semana mesmo, aqui no interior, não sei se é assim lá onde você mora, mas aqui tem muito cachorro na rua, né? Você vai passando e o cachorro... E às vezes ele não... chega até uma parte e vai embora. Se você tem medo, o cachorro vem mais perto. E até já sentiu isso na pele aqui, né? Então, aí a gente sente medo. A questão é como vou reagir na frente do medo. Escreve isso aí. Como eu vou reagir na frente do medo? Depois a gente até pode montar uma aula bônus aí para vocês sobre medo, tá? A gente vai montar algo bem legal para vocês, tá certo? Sim? Esse é um a mais que a gente vai colocar, sim? Thaís, coloca para se destacar e o Nestor também para se destacar, tá certo, Thaís? Sim, se você puder, vou te agradecer. Ah, Então, você já está destacado. ótimo. Então, lembra, medo não pode me paralisar, o medo pode só me advertir. Colocar data no meu projeto é igual a compromisso sério, responsabilidade e vida de adulto. Vida de adulto. Tá certo? Sim? Medo, eu senti medo e paralisei, voltei a ser criança. Sim, a gente não está conversando com criança, a gente está conversando com mulheres adultas que têm seu negócio, tem seu projeto, tem seu marido, tem seu filho, tem responsabilidades. Às vezes, aqui a gente tem também mulheres que têm que cuidar, às vezes, dos pais, e é uma responsabilidade ótima, viu? Isso tá certo, porque às vezes tem doença, tem algum problema, isso tá certo. O problema é quando eu quero cuidar de uma pessoa, mas eu ainda ando na frequência da criança. Cuidado. Sim, cuidado. Tá certo? Vamos voltar para os slides, Thaís? Pode voltar para os slides aí? Que a gente vai analisar os pensamentos das meninas agora. Sim? Aí. Próximo, a gente vai falar nesse próximo slide. Aí você pode minimizar, Thaís, a carinha para não ficar gravado aí, tá? Sim. Então, os pensamentos. É uma atividade muito difícil, viu? Quando você pensa, ai, é muito difícil, vai ser complicado, meu Deus, não vou conseguir, né? Aí a gente já está colocando limite. Estou muito cansada. Eita, quanto a gente ouviu isso, né? Estou consumida.
pela preguiça. Quanta gente fala, hoje eu estou com preguiça, e você fala e você reforça isso para você, tá? Não me sinto capaz de fazer, não estou apta. Não, tenho que fazer mais um curso, mais outro curso, e a gente vai enrolando com curso, e a gente não acaba. Coloca aqui no chat se você já passou esse pensamento por você. Não gosto desse ambiente, desse trabalho, mas mesmo assim eu vou. Você entende que a gente está dando motivo para procrastinar quando a gente tem esse tipo de pensamento? Vai colocando aqui no chat só para ver se já passou por sua mente esse tipo de pensamento, tá? Não podemos acabar com a procrastinação, podemos sim diminuir a procrastinação. Isso aqui, gente, é importante, tá certo? Sim, a preguiça pode vir, mas a gente tem que negociar com ela, não é verdade? Sim? Sim, isso tem me deixado indignada comigo mesma. Olha os comentários, isso aí. Sim, tenho 2 cursos, olha só. Já pensei sobre o curso, olha só que interessante. Sim? Então, lembrem disso. Cada vez que você tem um desses pensamentos que está aqui no slide, com certeza você vai empacar. Você vai parar. Entende? Faz sentido, gente? Então, a ideia é, vamos negociar com esses pensamentos? Vamos negociar com esses pensamentos? Coloca aí. Tenho que negociar com esses pensamentos. Cada vez que um pensamento assim vem, o que você vai fazer? Vamos lembrar. A gente tem objetivo, tem meta. Sim? E a gente ainda vai se recompensar. Vai ter uma recompensa depois de conseguir atingir essa meta. Lembra que na sexta-feira a gente deu uma recompensa para vocês? Hoje vai ser o dia da recompensa. Várias ficaram... Não, peraí, mas não era um desafio? Eu estava esperando outro desafio. Mas teve recompensa, teve 2 dias, 3 dias. Entende? Tem que ter recompensa. Se não tem recompensa, você entende que você está pedindo para procrastinar de novo? E não precisa ser algo caro. Sorvete, um picolé, uma bala, uma massagem, entende? Um filme. Sim? Faz sentido essa parte, gente? Deu para entender essa parte? Sim? Thaís, coloca aqui o slide de novo, que a gente já vai para o próximo slide. Vamos falar sobre a procrastinação. Thaís, está por aí? Aí, Thaís, você pode explicar esse próximo slide que vem aí? Certo. A procrastinação, gente, é só um sintoma. Então, como vocês já perceberam, a procrastinação ela acontece quando a gente tem que sempre colocar o quando, né? Quando dentro de nós existem medos. Entre eles estão medo de ser julgada, de ser criticada, de errar, de decepcionar alguém, de deixar de pertencer, porque agora, né, quando a gente se movimenta numa direção contrária ao movimento que as pessoas do grupo a que eu estou familiarizada está fazendo, então dá medo, gente. Todo mundo vai naquela direção para a esquerda, eu estou indo para a direita. Por que será que eles não foram para a direita também? Quais são os riscos da direita? Por que eles preferiram todo mundo ir para a esquerda? Será que agora que eu escolhi o lado direito, eles vão continuar me apoiando? Será que eles vão continuar me apreciando, me vendo como alguém importante para eles, mesmo com a minha escolha diferente? O ambiente, um ambiente de pessoas que empurram, né? Que deixam a vida me levar, a vida leva eu, aí só eu sou a pessoa focada ali. Então, toda essa pressão interna pode fazer com que a nossa vida entre num compasso de espera. Viu como a gente deixa, às vezes, o computador está ligado, mas a gente não está fazendo nada nele, ele fica ali com a tela bloqueada, né? Ele fica ali no modo de espera. Então, muitas vezes, o nosso sistema nervoso entra nesse modo de espera. Por quê? Porque esse é um movimento natural. É como se a gente precisasse parar um pouquinho para fazer uma análise de qual pode ser o próximo movimento mais assertivo e a gente rapidamente começa a se movimentar de novo. Só que muitas vezes essa análise, essa parada para análise, demora muito mais por conta de toda essa pressão emocional. Que vão pensar de mim? Será que as pessoas que eu amo, que não apoiam as minhas decisões, vão me apreciar? Eu vou continuar sendo importante ali?
E se eu precisar deles? Ou e se eles precisarem de mim? Viu que nos stories eu abordei bastante com vocês aquela situação da gente ser a servente, a escrava, aquela pessoa que sempre tem que estar ali disponível? Se o nosso inconsciente pensa que sempre tem que estar disponível para servir os outros, e a gente, isso significa que, na hora que a gente quiser fazer alguma coisa para nossa própria iniciativa, vai parecer errado, vai dar sensação de culpa. E aí, o que a gente faz? Deixa para depois. Espera aí, vou tentar atender todo mundo primeiro, vou tentar deixar todo mundo feliz. Aí, na hora que eu ver o sorriso de aprovação de todo mundo, aí eu volto a tentar fazer aquilo que eu queria fazer por mim. Então, observe como tem causas mais profundas. Não é simplesmente uma distração, não é simplesmente um sono, não é simplesmente, né, porque eu sou enrolada, eu sou bagunçado. Não, gente, tem medos aí. E cada uma de nós precisa ser honesta consigo mesmo e avaliar que medos são esses. Eu deixei um pouco mais de tempo o slide para vocês conseguirem meditar em qual tipo de medo desses ali que eu mencionei, que eu tentei exemplificar, pode ser o que está originando aí, né? Esse modo de espera, essa tela bloqueada aí no seu cérebro. E algo interessante é só para colocar uma pimentinha aí, você analisar algo bem interessante. Analisa com quem você se relaciona, com quem você conversa, qual são o seu tipo de amigas, amigos, porque às vezes o medo do julgamento tem a ver com isso. Vou colocar um exemplo, tá? Não estou falando que é um de vocês, tá? Mas vou colocar um exemplo. Se minha mãe ou meu pai estão com problemas e eles gostam de falar de problemas, olha só como o meu inconsciente vai fazer. Eu também vou me enrolar com problemas para quê? Para ter um assunto em comum com eles. Entende? Ou às vezes a gente vai, não sei, vai fazer alguma atividade. Passa 2 horas com essa pessoa, um sábado pela manhã. Algumas de vocês já sabem aqui, né? 2 horas pela manhã com essa pessoa. A gente fica ouvindo reclamo. Sim, porque minha mãe. Sim, porque minha tia. Sim, porque minha avó. Sim, porque meu marido. Sim, porque meu filho. E a gente vira meio que psicólogo, absorvendo, ouvindo. Depois, como fica a sua energia? A gente vai ter vontade de colocar a mão na massa no trabalho? Vai ter vontade de preparar o almoço no meio-dia? Vai ter vontade de paquerar meu marido? Você entende que suga demais sua energia? Entende? E depois, ai, não sei por que eu procrastino. Não tenho ideia. Nestor, eu procrastino demais. Mas você não calculou que sábado pela manhã, ou domingo pela manhã, ou domingo pela tarde, você foi sugada demais. Entende? E depois você tem que colocar a mão na massa. E aí vem o primeiro ponto. O medo de errar. Porque você já foi sugada e depois você quer fazer bem perfeitinho. Entende? Por isso que vai contando para mim se você já tinha percebido isso. Coloca aqui no chat se você já tinha percebido que conversas negativas sugam sua energia. Você tinha percebido ou não? Porque às vezes a gente fica, não, coitado de fulano, não, coitado. Mas essa pessoa não vai procurar um psicólogo, a pessoa não vai procurar uma ajuda profissional. Não é verdade? Meio que a gente que vira esse psicólogo dessa pessoa ouvindo, né? Então, analisa bem isso, tá? Porque você pode se contagiar por causa desse tipo de conversa negativa. A gente pode falar, ó, tenta fazer isso, aqui tem um contato do Nestor, da Thaís, vai conversar com eles, que eles vão te ajudar, vão te orientar. Eu não sou terapeuta, entende? Eu não sou... Tem algumas aqui que são, sim, tem algumas aqui na reunião que são, sim. Para essas que são, eu vou falar algo bem importante. Não se envolva com as dores do seu cliente, porque a gente absorve, a gente se conecta, entende? Sim? Então, fica de olho com o que você se conecta. Faz sentido, gente? Vai colocando aqui no chat. Thaís, pode passar o próximo slide, que é justamente o medo de dar errado? Claro, Sim, eu só sim. gostaria de comentar, né? Quero acrescentar aqui Sim. que o que a gente às vezes acredita, né? Que, então, será que ele está querendo dizer que essa atividade, né, que estar ali com pessoas que querem conversar é errado, então? Não, não é errado. O errado é a gente permitir que a conversa fique negativa.
Então você Isso. pode ser responsável, já que você quer manter a sua energia lá em cima, né, porque você tem ainda um dia, você tá aqueles É, momentos ali com a pessoa, mas você tem ainda todo um dia de trabalho, de isso. produtividade para você e até para desfrutar com a sua família, mesmo você não vai trabalhar, mas você quer ter aquela sua energia para você viver bem. É você que quer isso. Então, já que é você que quer isso, você vai se responsabilizar por tornar aquele ambiente positivo. Isso mesmo. Não procrastinar envolve muito a gente assumir o protagonismo. Então, assim, envolve a gente parar de dizer: "Ai, mas fulano, ah, mas mengano, ah, mas a vida é desse jeito". Não, gente, tudo bem. As pessoas podem escolher ser do jeito que elas quiserem, mas justamente por isso que a gente pede para vocês anotarem, né, as aspirações, para vocês irem se conectando com quem são vocês, quem é você. Lembra lá da aula sobre autoconfiança? Quais são os seus valores, as suas prioridades, o que que é inegociável para você? Você pode se apropriar do seu protagonismo, né, ou seja, da sua capacidade de escolher, e aí você escolhe se o assunto do seu lado vai ser chato ou se vai ser legal. Isso, aí tá. Aí você escolhe. Você que pode mudar o assunto de conversa durante essas 2 horas, sábado pela manhã, domingo pela manhã, você pode escolher. Olha só o céu, olha a lua, olha as estrelas, olha o pássaro, olha o, não sei, o ambiente, entende? Você pode controlar tanto a conversa que você vai ter com sua mãe, como com seu pai também, com seu marido também, porque a gente, às vezes, está com um marido que é negativo, né? Ou às vezes a gente convive com uma pessoa que é negativa. O nosso próprio diálogo interno pode ser a parte mais negativa do mundo. É, Eu sei porque já aconteceu comigo, né, já aconteceu comigo. Eu era essa pessoa que lotava o ouvido dos outros, perguntava para mim: "Thaís, como é que você tá?". "Ah, se aguente agora". E aí eu aprendi que ficava muito mais agradável a conversa quando eu já estava aprendendo a me administrar emocionalmente. Então, eu peguei o costume de ir corrigindo. Então, aonde eu via coisas, aonde eu encontrava pensamentos que não me ajudavam, eu passei a tomar o hábito de ir redirecionando eles. Como, por exemplo, quando a gente está no GPS, que a gente está indo pelo caminho errado, o GPS não é que grita com a gente, né? Ele só fala recalculando a rota, recalculando a rota. Então a gente pode ir para qualquer lugar. Se aquele não é o caminho, o GPS não vai dizer, ah, tá bom, vai por esse lugar então. Não, ele vai recalcular para te levar lá para aquele lugar que você disse que você queria ir, né? Que você configurou. Então a mente da gente tem que ser do mesmo jeito. O pensamento ruim pode aparecer, até porque a gente às vezes já tem essa construção de diálogo interno ruim, muitos anos. Então, ele vai aparecer, mas a gente pode redirecioná-lo. A gente pode falar: olha só, gente, no que eu estava pensando? Espera aí, vamos mudar aqui esse pensamento. Existem várias maneiras de fazer esse redirecionamento. isso mesmo. E pessoas adultas controlam o que conversa, não é verdade? Pessoa adulta, né, não vai se deixar levar por conversa negativa, não é verdade? Faz sentido, gente? Nestor, eu Vai colocando aí. passei o anfitrião de novo para você. Aí Ótimo, eu então não estou vou. conseguindo compartilhar a tela, não sei se você precisa me permitir. Perfeito. Espera que eu vou habilitar aqui. É, vamos ver se eu consigo. Aí. Aí te compartilhei, Thaís. Então, essa é a ideia, tá, gente? Vamos filtrar o que a gente vai conversar durante a semana? Sim, que seja positivo com os parentes, amigos aí, justamente para não ser sugada, sim? Não ser sugada, tá certo? Sim? Vamos continuar compartilhando aí. O medo de errar, Thaís, você pode explicar o medo de errar? Eu amo o pensamento que tem aqui nesse slide, porque qual é a essência? Não estamos dizendo para fazer as coisas de qualquer jeito, né? Ou seja, nós queremos acertar, a nossa intenção é realmente prestar um serviço excelente, direcionar os nossos passos do jeito correto, até para quê? Para que a gente consiga ter mais velocidade, né? No caminho aí, rumo às nossas conquistas. Mas os erros acontecem. Então, já que eles acontecem, a gente pode passar por eles com um ponto de vista negativo. Esse é um dos redirecionamentos que eu aprendi e que vocês podem aproveitar também, né? Eu sempre me puni muito toda vez que eu errava, mas olha só que interessante esse parágrafo. Ainda assim, não podemos negar que você sempre pode sair com o ganho do aprendizado.
o que te ajuda a fazer diferente no futuro. O ponto que queremos chegar é que o erro nunca precisa ser o ponto final da sua trajetória. E, na verdade, ele nunca é. Você sempre tem a opção de seguir em frente. Então, para mim, essa foi uma lição importantíssima. Entender que assim, o erro é temporário, errar é temporário. E a gente pode fazer com que esse momento do erro seja proveitoso para a gente. Então, o Nestor sabe, eu tinha um diálogo interno muito ruim. Parece que eu me obrigava a acertar na primeira. A tendência continua dentro de mim? Continua. Só que hoje eu consigo silenciar o sabotador, né? A Paula Bratti, que tem dentro de mim, que fala que eu sou um desastre, que eu não devo continuar, que enfim, né? Eu consigo silenciar isso dizendo que olha só que legal, aprendi um novo jeito de não fazer isso. Ou então eu digo para mim mesma, gente, como eu estou avançando, olha só, como eu cresci em relação a isso. Antes eu pensava assim, assim, assado, então eu vou acompanhando o meu progresso. Agora eu penso assim, assim, assado. E assim, quando eu não consigo fazer essas construções mais finas, a única coisa que eu penso é que as mulheres autorresponsáveis nunca perdem, elas sempre ganham. Por quê? Porque se eu não ganho o resultado daquilo que eu queria fazer, né, eu iniciei algo com a intenção de ter um resultado. Se eu não conseguir ainda aquele resultado, eu vou sair com o aprendizado. E muitas vezes esse aprendizado, ele vai me servir para N situações no futuro. Eu ganho referência. Toda vez que eu erro, eu ganho referência. E isso vai me preparar para desafios ainda maiores. Então, isso me ajuda esse pensamento de que eu nunca perco, nada se perde. Ah, comprei um curso por será ruim, mas às vezes uma frase que a pessoa falou vai servir para a vida. Ah, o filme era ruim, gente, mas eu sempre acho algo que eu ganhei ali. Eu procuro nunca perder, sempre ganho alguma coisa. Então, o aprendizado, ó, agora eu já sei. Filme com a trama assim, assada com aquele ator não é bom, já não vou assistir mais. Enfim, a gente sempre aprende alguma coisa. Vocês conseguem aplicar isso para a vida de vocês? O que que essa fala aqui que eu trouxe agrega para vocês? Contem aí no chat. Isso, vai colocando aqui no chat que a gente. Essa ideia, né? Viram? A gente é sugada pelas pessoas com conversa negativa e depois, o que que vai acontecer? Infelizmente, eu vou ter o medo de errar, sim? Então, é muito importante você analisar essa parte, tá? A gente primeiro vai cortar esse sugamento dessas pessoas negativas, a gente vai conversar para coisa positiva e depois a gente vai aprender a negociar com esse medo de errar. Sim? Quanto mais você economiza energia, quanto menos você gasta energia que não volta, mais assertiva você pode ser. Sim? E como a Thais falou, às vezes a gente não acerta na primeira, às vezes a gente acerta na quarta, na quinta, mas a gente vai continuar insistindo até a gente dar certo. Tá certo? Sim? Fez sentido, gente? Captaram a Aqui, ideia? tem um comentário, ainda não consigo aplicar, mas faz todo sentido. Então, assim, eu também não conseguia, hein, gente? Eu aplico hoje porque eu treinei muito. E foi ainda com a ajuda do Nestor, né? Porque é isso que é legal, você ter alguém para compartilhar esse momento. Pensa no seguinte: lembra que a gente falou que a gente abandonar uma ideologia e uma doutrina, o perfeccionismo? Vocês estão novas nisso. É igual aquele grupo lá do alcoolismo, né? Não é na primeira reunião que todo mundo já deixou de ser alcoólatra. Ai, seria muito bom se fosse assim, não é mesmo? Então, a gente não deixa de ser perfeccionista da noite para amanhã. Envolve muito treino, envolve também rede de apoio. Então, por exemplo, o Nestor, se ele via que eu estava me maltratando, que eu estava ou não me permitindo descansar porque eu ainda não consegui chegar no objetivo que eu queria, ele percebia que eu estava me deixando de lado porque me achava não, que eu ainda não era boa o suficiente. Enfim, ele percebia que eu estava estranha, ele já me mostrava, olha, você está se esforçando muito, você já avançou bastante, você consegue enxergar o quanto você já avançou? E aí ele ia e me lembrava. E isso ainda acontece, hein? Porque a gente não é perfeito. Então, de É. vez em quando, ainda tenho. Eu me sinto assim. Eu ainda me sinto uma perfeccionista em recuperação. Então,
Hoje é mais fácil para mim me lembrar dos raciocínios que me ajudam a redirecionar, né, para a rota do aprendizado e não do perfeccionismo e da autopunição. Mas de vez em quando eu fico meio bugada, e aí tem a rede de apoio, né? O Nestor está sempre ali me Isso. lembrando que eu estou aprendendo, eu não sou obrigada a acertar na primeira. E é desumano eu esperar isso de mim. Então, ele está sempre me lembrando isso. Então, vocês podem fazer o seguinte: anotar afirmações positivas, anota no papel quando acabar a reunião. Toda vez que eu ficar me punindo porque eu errei, eu vou dizer, eu vou me consolar me dizendo isso, isso, isso. Aí pensa que vocês estão falando com uma amiga, que às vezes com a amiga a gente é mais gentil, né? Ah, tá tudo bem, na próxima vez você vai aceitar. Aí você anota todas as coisas, umas 3, não anota um monte não, senão depois vai ser ruim de lembrar. Anota uns 3 argumentos que você quer se lembrar de falar para si mesma na hora que você precisa se autoconsolar. E aí vocês vão escolher alguém da confiança de vocês, pode ser o marido, pode ser algum parente próximo, alguma amiga querida. Você vai conversar francamente, né, que você está querendo abandonar o perfeccionismo e que você conta com a ajuda dessa pessoa, para essa pessoa fazer o papel de ser a sua voz consoladora no dia que você não conseguir fazer isso por você. O que vocês acham disso? Gostaram? Coloca aqui no chat se vocês gostaram esse conselho prático que a Thaís passou para vocês, tá? Porque às vezes a gente se julga demais, não é verdade? E tem que ter alguém externo, alguém de fora, falar, para aí, Nestor, já tá muito já, né? Então é importante isso, tá certo? Sim? Gostei, que legal. Vamos para o segundo slide, que aí eu vou explicar, tá? Se sentir essa sensação de imediatismo, né? Isso que dói. Então, tenta iniciar o projeto muito grande às vezes, a pessoa tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Com pouco tempo, né? Então, aí, a gente colocou aqui tempo estipulado muito curto. Thaís, pode voltar à tela principal de novo? Sim? É muito importante a gente lembrar sobre essa parte. A tela principal, por favor, Thaís. A tela principal pode sair do compartilhamento. Isso. É muito importante lembrar o que eu vou dar conta de fazer do dia. Lembra que teve um dia que a gente falou, eu acho que foi na quarta, vamos fazer um script do que eu posso fazer? Tinha pessoas que colocaram 10 coisas no mesmo dia. Depois a gente tinha que selecionar, né? Porque a vontade da gente é fazer tudo ao mesmo tempo. Mas o corpo dá conta de fazer tudo aquilo que a gente imaginou? Entende? Então, vamos pegar mais leve com o corpinho da gente? Vamos pegar mais leve? O corpinho pode fazer 3, vamos respeitar esses 3. O corpinho pode fazer 4, vamos respeitar esses 4, gente. Sim? Não vamos ficar imaginando que a gente é a Mulher Maravilha que consegue fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo. Sim? Vamos só respeitar aquilo que a gente pode, que a gente consegue. Do contrário, tenha certeza que você vai procrastinar. Se você força seu corpo a fazer mais coisa do que você dá conta de fazer, já era. Já era. Seu corpo vai empacar. Qual é a melhor funcionária que você tem? Qual é a melhor funcionária que você tem? Pode escrever aqui no chat? Qual é a melhor funcionária que você mesma tem? Já parou para pensar? Muito bem, Mari. Eu sou minha melhor funcionária, ou eu sou meu melhor funcionário. Isso mesmo. Então, você entende que você não tem que ser autoritária com você mesma? Escreve isso para mim. Eu não tenho que ser autoritária comigo mesma. Imagina só você sendo sua chefe, você gritando com você, né? Se forçando a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Quem vai querer trabalhar com você? Entende? Seja uma ótima líder, seja uma ótima colega de trabalho, porque você também é sua própria colega de trabalho. Entende? Faz sentido, gente? Deu para entender? Não seja autoritária você com você. Vamos fazer as pazes? Sem seu corpo, tem que ter uma boa relação com sua mente. Tá certo? Combinado? Thaís, pode passar o próximo slide? Se vocês entenderam, coloca um joinha aí ou coloca aqui no chat se você captou essa ideia, tá? Pode colocar. Isso, o próximo slide a gente colocou aqui. Aprenda a diagramar sua meta e suas estratégias com um tempo estipulado
real, né? Porque às vezes a gente quer criar algo irreal, algo que não é verdade, algo que a gente consiga alcançar, sim? Fique perto de pessoas que já conseguiram atingir uma meta similar. Pode voltar à tela principal, Thaís? Pode voltar à tela principal? Não é verdade, gente? Não é verdade que depois que vocês entraram nesse grupo, parece que a mente abriu? Parece que a gente começou a fazer coisa que fazia tempo que a gente não fazia, né? E tinha gente que depois se sentia mal porque não conseguia fazer aquilo que planejou, mas pelo menos tentou. A pessoa não percebeu que às vezes pelo menos tentou. Já deu um primeiro passo. Fique coladinho de pessoas assim que tenham vontade de não procrastinar mais. Entende? Faz sentido, gente? Deu para entender a ideia? Fique perto de pessoas que já passaram por esse percurso. A Thaís e o Nestor já passamos já por esse percurso. Por isso que a gente está treinando, por isso que a gente está ensinando. Entende? É mais fácil quando a gente está coladinho com alguém que já passou pela situação, que já se colocou no meu sapato. Tá certo? Sim? Combinado, gente? Então, vamos projetar uma data real. Não vai ser irreal. Amanhã eu quero comprar meu carro, mas eu não tenho 50 mil reais. Como vai ser real amanhã? Entende? Vamos colocar uma data real. Uma data real pode ser 2 anos, 3 anos, até a gente se conseguir o dinheiro. Se conseguiu antes, compramos antes. Mas a data real pode ser 2 anos, pode ser um ano. Entende? Vamos ser realistas com nossos projetos. Tá certo? Combinado? Thaís, pode explicar o próximo slide que é ter mais demanda do que eu consigo dar conta. Pode explicar, Thaís? Certo. O exercício que a gente fez sobre o cronograma do dia, né? O checklist das atividades do dia, ajuda a gente a aplicar na prática esse conceito, né? A gente entender que a gente acredita lá dentro do nosso íntimo que a gente pode fazer mais do que aquilo que dá conta realmente de fazer. Qual é a razão disso? Ser otimista em excesso. É aquele, vai dar tempo, vai dar tempo. A gente já está com o tempo ali em cima da hora, mas eu consigo. A gente se divide para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, nisso, a gente não percebe, como disse o Nestor, que a nossa energia física vai se dispersando. E aí, na hora que a gente tem que manter a concentração em algo, não tem como, gente, não dá. Então, é por isso que precisamos ser realistas. A tarefa de colocar o cronômetro para medir quanto tempo você pensava que ia levar numa atividade e depois que você colocou o cronômetro enquanto realmente realizava a atividade, a maioria percebeu que o tempo real da atividade é maior. Por conta do quê? Do fator físico. Enquanto está só aqui na cabeça, a gente se sente, como o Nestor comentou, como uma Mulher Maravilha. A gente acha que a gente vai dar conta de tudo. A gente não anda, a gente voa, né? No nosso raciocínio. Parece que a gente vai conseguir dar conta do prazo curtinho ali, né? Os horários. A gente vai conseguir. Mas, na realidade, de acordo com, né, a circunstância de cada uma, se a gente for um pouquinho mais devagar, a gente conquista algumas coisas que são muito importantes. Se a gente for um pouquinho mais devagar, a gente age de acordo com a nossa consciência corporal. Se a gente for um pouquinho mais devagar, a gente respira melhor, porque a gente não está ali correndo. E se a gente for um pouquinho mais devagar, a gente presta mais atenção e a gente absorve mais lições das atividades que a gente faz no dia. E aí, como dissemos, tudo que a gente aprende vira referência. É com o tempo a consequência que a gente se sente mais segura. Então, quanto mais presentes vocês estiverem na vida de vocês, lembra a questão da autoconfiança, que foi o que atraiu vocês até aqui? Quanto mais presente você está na sua vida, mais segura, mais confiante você vai ser. Muitas vezes a gente tem problemas ali com a nossa autoconfiança, com a nossa autoestima, justamente porque a gente não está presente, a gente está no piloto automático, está ali tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, tentando fazer malabarismo com a nossa vida. E não é desse jeito. Não é desse jeito. Se a gente for viver com consciência emocional e corporal, a gente vai perceber que tudo tem o seu ritmo. Assim como a natureza, né?
Você não planta uma semente hoje, amanhã já tá ali, como se fosse no mercado. Que a gente, né, vai no mercado, tá lá as alfaces todas de alguém que já plantou, que já esperou todo o processo. Mas se você quer a sua alface que você vai plantar aí na sua casa, você vai plantar hoje, você vai ter que cuidar, você vai ter que regar, você vai ter que observar a terra. Tem todo um processo, tem todo um tempo que você vai precisar esperar, porque a natureza tem o seu próprio ritmo. Nós somos parte desse ecossistema natural. Por mais que hoje está tudo muito tecnológico, mas a gente continua sendo analógico, a gente continua sendo físico, a gente faz parte desse ecossistema natural. Então, assim como tudo na natureza, a gente também tem o nosso próprio ritmo. Então, aquela atividade foi para isso, para ajudar vocês a perceberem o ritmo. Qual é o ritmo adequado? Quantas atividades realmente cabem no seu dia, não em comparação com outra mulher. A gente pode ter sido filhas de mães muito ativas, faziam mil e uma coisas, cuidava de menino, mas se a gente fosse perguntar para elas como é que elas se sentiam, provavelmente a resposta que ela iria te dar naquele tempo que elas estavam fazendo tudo, é que elas estavam sobrecarregadas, cansadas, estressadas. Isso, esse a Globo não mostrava para a gente. A gente só via a mãe ali ativa, dando conta de tudo. Aí a gente não é essa pessoa que dá conta de tudo, como é que a gente se sente? Um fracasso. Ah, não, minha mãe lá no tempo dela, meu Deus, que energia aquela mulher até hoje. E a mãe não sentia nada. Claro que ela sentia, só que ela se obrigava a dar conta. E hoje você, na sua circunstância, repete o ciclo, também está se obrigando a dar conta. Nós podemos escolher viver de acordo com o nosso próprio ritmo, sem comparação com outra pessoa. E é por isso que o primeiro passo é encontrar esse ritmo. Então, quem desejar continuar fazendo atividade, né, do cronômetro e de programar as atividades do dia de acordo com o seu ritmo, pode fazer isso até conseguir reconhecer o seu próprio ritmo, reconhecer os horários do dia em que você funciona com mais energia, reconhecer os horários do dia em que você precisa se recolher e descansar, reconhecer quais são as atividades mais fáceis para você e quais são as mais difíceis. Pode continuar se monitorando, porque assim vocês não vão sofrer com essa questão da comparação. Você vai administrar a sua empresa com os recursos que ela tem, você é essa empresa. Você vai se administrar com os recursos que você tem, não com aqueles que, ai, seria bom que você tivesse. Não, você vai se administrar com o que tem. O que vocês acham disso? Faz sentido? Ficou claro para vocês essa construção? Tem perguntas a respeito? Isso. A gente fica mais produtiva se a gente para de viver na correria. Sim? Viver na correria não é normal. Para a sociedade pode ser normal. Para as pessoas de fora pode ser normal. Então, vamos parar de viver na correria? Sim? Viver na correria não é bom. A gente ganha mais dinheiro, a gente namora mais, a gente paquera mais, a gente vive mais, a gente evita a doença se a gente para de viver na correria. Tá certo? Viu na rua, quando você se encontra com aquela amiga? Ê, fulana, como você tá? Tô na correria. Entende? Então, a ideia é para não procrastinar mais. Você procrastina por viver na correria. Sua melhor funcionária não quer viver assim. Você força ela a viver assim. Entende? Então, bora dar um desconto para nossa melhor funcionária? Você já sabe quem é, não é verdade? Sim, hoje a gente está falando. Então, vamos tentar desaprender isso que a gente aprendeu para aprender algo novo. E o que é algo novo? Viver na correria é igual a procrastinação, é igual a falta de dinheiro, é igual a doença, tá? Porque seu corpo vai falar: chega, cansei de você, vou te trazer uma doença porque você não desacelera comigo. O dia inteiro a gente está trabalhando, correndo, limpando, fazendo. Seu corpo vai falar: chega, cansei, empaquei. Vou pegar o infarto, vou pegar a depressão, vou pegar dor de cabeça, vou pegar alguma coisa para você parar, porque você não para, então eu vou te forçar a parar. Captou? Deu para entender? Sim? Eu Por quero isso que comentar, ai, sim, perdão. sim.
por isso que a gente trouxe na sexta-feira recompensa. Recompensa, gente, tá? Para você pode ir fundo, mas também tem que ser recompensado. Tá certo? Thaís, pode falar, pode falar. Eu quero comentar o que foi dito aqui no chat, né? Eu sinto que sou produtiva quando eu tenho tempo apertado para fazer as coisas. Sabe o que acontece, gente? Eu também sinto a mesma coisa e eu já descobri o porquê isso acontece. Por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso cérebro ele está reativo. Ele está ali com excesso do neurotransmissor que a gente chama, ele está viciado no neurotransmissor, tá difícil aqui, na dopamina, que é a química da motivação. Então, é como que a gente ficou viciado naquilo ali. A gente tem o vício. Toda vez que a gente cumpre um prazo muito apertado, parece que a gente se sente ali a vencedora, a ganhadora daquilo. Por quê? Porque é assim, o nosso cérebro, ele procura economizar energia. Geralmente, se a gente está na correria, vamos falar aqui com os nomes da ciência para vocês poderem entender melhor. A gente está na correria, quando a gente está ali, né, lutando diariamente, pensando no que a gente vai fazer para sobreviver, a gente está em estado de alerta, a gente está num estado como se a gente estivesse na natureza, à espreita ali, olhando para ver se atrás do monte não tinha um tigre, né? Não tinha ali um animal, uma cobra, alguma coisa assim. Então, a gente está como que em estado de alerta. Nesse momento que a gente está em estado de alerta, para a gente conseguir lidar com as situações, aí sobe a química lá da ansiedade, do estresse, que se chama cortisol. Esse cortisol, então, ele tem um limite para ele chegar. E a gente precisa que eles tenham um limite, porque a gente precisa do alívio. Senão, a gente não vai sobreviver se a gente ficar com um nível muito elevado de cortisol. Então, tem 2 jeitos da gente ter alívio. Viu quando a gente faz exercício físico, que depois que termina o exercício físico, a gente fica todo relaxado? Essa é endorfina. A endorfina faz a gente ficar assim, bem relaxada, bem tranquila. Isso é quando a gente sente que o perigo passou. A gente se sente, que delícia, né? Passou. E aí a gente consegue dormir, a gente se sente segura. Endorfina, serotonina, tudo ali, segurança, a gente está tranquilo, a gente pode relaxar, não tem nenhum perigo ao redor. Só que tem a outra química, que é de quando tinha ali o perigo, a gente estava lutando e aí a gente venceu. A gente foi e matou o tigre, a gente conseguiu matar a cobra e a gente venceu. Nesse momento vem a dopamina, que aí é a descarga ali, né, da alegria de ter vencido, de ter superado um desafio. Então, essa é a química da motivação. O nosso cérebro, então, ele busca essa motivação. Por quê? Porque isso mantém a gente em movimento, só que não é um movimento preocupado, não é um movimento engessado, né? Como o movimento que a gente faz quando a gente está sob o efeito do cortisol. Quando a gente está estressado, a gente age, mas a gente age também não é gostoso, não é legal e não é saudável. Então, o corpo ele fica tentando alternar para a gente conseguir ter essa sensação de alegria, essa sensação de motivação. Aí, o que acontece com a gente quando a gente não se prioriza? Quando a gente está há muitos anos, mas não é de agora, é de muitos anos que a gente não tem vez, voto, que criança não tinha querer na nossa casa, adolescente também não sabia de nada. Enfim, muito tempo que a gente não tem acesso às nossas próprias vontades. A gente começa a achar a motivação em resolver problemas. Aí a gente resolveu o problema dos outros, a gente resolveu uma questão difícil, a gente fica alegre, vem a motivação. E assim, quando não tem problema na nossa vida, o que a gente faz? A gente cria um problema, que é o atraso. É o atraso, é a tarefa no prazo ali em cima da hora. Porque tá muito tranquilo, gente. Quando tá tranquilo demais, se a gente está acostumado a resolver problema, a gente está viciado nisso, a gente não consegue viver aquela sensação de segurança. Porque aí eu vivo a sensação de segurança, eu vou fazer o quê para mim? Se faz muitos anos que eu não estou acostumada a pensar em mim, não me permitem. Eu quero alguma coisa errado. Não, ainda tem que esperar, não pode. Eu estou tão acostumada a fazer para os outros que na hora que eu fico tranquila comigo mesmo, não sei o que fazer. E aí, o que a gente faz? A gente caça um problema para a gente poder se sentir vencedora. Então, o atraso,
deixar para depois a gente fazer correndo, deixar para a última hora. Infelizmente, isso é algo que acontece com muitas mulheres. Porque eu fui atrás para entender, né, o meu comportamento, eu percebi que eu não era a única. Então, você que colocou o seu comentário, você também não é a única. Mas a gente consegue compensar isso. Como é que a gente compensa isso? Lembra que a motivação é a recompensa? Aí é tudo que o Nestor falou. É a gente se acostumar a derivar essa alegria de um jeito bom. Então, tudo bem, se você leva menos tempo para fazer as coisas, legal, coloca menos tempo ali no seu cronômetro para você fazer, designa menos tempo, né, para suas tarefas, para você se manter nesse ritmo constante que você gosta e você dá conta de fazer. Só que assim que acabou, você vai se recompensar. E aí a gente às vezes precisa ser criativo, né? Porque qual recompensa que eu posso pôr? Porque como dissemos, a gente está tão acostumado a estar ali, né, pendente dos outros, que agora, o que é para mim? Aí você vai descobrindo de que maneiras você pode ocupar, porque se você começar a funcionar desse jeito que a gente está dizendo. Você vai começar a ser seletivo em relação às conversas que você ouve, você vai começar a agir de acordo com seus valores, você vai começar a se apropriar mais do seu protagonismo. Se você começar a ser mais seletiva em relação ao que você faz, entendendo se é para você ou se é para os outros, você vai começar a se apegar às suas prioridades. Vai começar a ter um tempo livre aí. E aí, o que você vai pôr nesse tempo livre? Aí é pensar no que o Nestor falou, né? Sobre a questão da recompensa. Isso mesmo, isso mesmo. Deu para entender, gente, a importância desse ponto aqui, sim? A gente vai avançar para esse vídeo não ficar muito extenso, porque as meninas ainda vão assistir a gravação, né? Mas vão colocando aqui no chat se vocês captaram a ideia, sim? Que a gente já vai para o quarto. Não definir uma data para começar o projeto. A gente falou bastante sobre esse ponto, sim? Se na sua mente não tem data para iniciar, nunca vai ter data para acabar. Passa o próximo slide, Thaís, por favor. A gente vai colocar esse ponto aqui para vocês. Se você fica pensando, um dia eu vou fazer, um dia eu vou ter, um dia eu vou conseguir, um dia eu vou ter saúde melhor, um dia eu vou ser mais inteligente, um dia nosso matrimônio vai melhorar, um dia significa nunca. Quando você colocar a data para iniciar seu projeto, você canaliza a sua energia para aquilo e pode se tornar real. Não tenha sonho, não tenha sonhos, é justamente se sentir. Viu quando a gente fala alguma vez, em algum momento, fica vago, né? Pode voltar à tela principal, Thaís? A gente tem que ser realista, né? Vamos parar de viver num conto de fadas? Era-se uma vez, vai ser uma vez, algum dia eu vou fazer, entende? A ideia é parar de viver nesse conto de fadas que algum dia a gente vai tentar. Algum dia nada, vai ser tal data, tal horário, tal, entende? Chega de viver como aquele filme da Disney, né? Que a gente viu. Era-se uma vez uma princesa que andava no meio da selva. Não, não tem isso. Aqui é vida real, entende? Então vamos começar a colocar datas? Sim, vamos começar a colocar datas. Algumas de vocês já colocaram datas aí, né? Isso é bom, tá certo? E a gente vai se afastar desse medo aí. Deu para entender, gente? Vamos parar de viver como o conto de fadas, sem conto de fadas, vida real, tá certo? Sim, combinado? Thaís, pode explicar o último ponto, o quinto que a gente colocou aqui para elas, que foi no sábado, eu acho que foi, né? Sim, foi referente à tarefa de ontem, estabelecer rotina. Então, se você fez a lição de casa certinha, você captou ali o sentido do que a gente transmitiu para vocês nessa semana, sempre vocês vão ter um lugar onde vocês querem chegar e vocês vão ter que estabelecer a rota, assim como no GPS, né? Então, viu que a gente coloca lá, quero chegar ao ponto X no GPS. O GPS estabelece a rota para a gente, mas quando a gente abre para ler escrito o que o GPS diz para a gente sobre como é o caminho,
você pode notar que tem vários passos. Primeiro você vai ir até um lugar, depois você vai girar à esquerda, depois você vai passar não sei aonde, ou você vai continuar reto tantos metros, porque tem ali um trajeto. Então, quando você tiver um objetivo, você sempre vai saber qual é o ponto onde você quer chegar. Legal. Para chegar nesse ponto, você vai ter metas. Cada meta com a sua lista de tarefas. E cada tarefa com a sua rotina. Então, a gente trouxe para vocês a rotina da manhã, mas sejam criativas. Podem pensar na rotina também de trabalho, na rotina de como quem é mãe, né? Como você pode deixar mais prazerosos os momentos com seus filhos, de que maneira você pode envolvê-los também na sua rotina, para que eles participem, para que eles se sintam, para que eles se sintam membros importantes da família. Algumas mulheres fazem tudo sozinha e não contam com a colaboração dos filhos, porque os filhos ainda são pequenos, por exemplo. Mas existem tarefas que as crianças podem executar junto com a gente, tem coisas que a gente pode ensinar elas a manter limpo, a manter no lugar. Existem maneiras de envolver, né, a família inteira, o marido também, na nossa rotina, para que um ajude o outro, para que a gente colabore, para que ele mantenha a rotina dele e para que ele também colabore com a nossa rotina. Então, aí é ser criativo, né? Vocês vão lembrar. Vocês têm as metas de vocês agora, cada meta vai ter uma lista de tarefas. Para cada tarefa tem um jeito de fazer as coisas. Esse jeito de fazer as coisas é a rotina. Quanto mais prazerosa, como a gente falou lá da questão de ficar viciado, né, na última hora. Por que a gente faz na última hora? Porque dá prazer, gente, dá muito prazer a gente fazer aquilo na última hora e dar certo. A gente, ai, que gostoso. Então, note que o prazer é a chave. Quanto mais prazer tiver na repetição da sua rotina, mais inclinado você vai estar a repetir. Isso, volta à tela principal, Thaís. Ame sua rotina. Escreve aí. Eu tenho que amar minha rotina. Tem que ser fácil, tem que ser gostoso, tem que ser legal. Se você não ama a sua rotina, você acha que você vai repetir? Nem nunca na vida vai repetir. Então, crie uma rotina que você vai amar. Sim? Uma rotina que vai te estimular você colocar a mão na massa, não uma rotina que vai te deixar para baixo. Vamos colocar um exemplo para gente. Uma rotina que vai me deixar para baixo. Deitar 1h da madrugada e acordar 5 da manhã para trabalhar. Sabe por que eu fui deitar 1h da madrugada? Porque fiquei vendo TikTok, porque fiquei vendo story, porque fiquei aí deambulando com minha mente. Olha só uma rotina, e a gente gosta, é uma rotina que a gente gosta. Você capta por que a gente repete? Entende? Sim? Agora, uma rotina que a gente às vezes não gosta. Colocar um horário para fazer caminhada, para ir na academia. Entende? Ou colocar um horário para a gente falar, bom, até esse horário eu vou assistir TV, depois não vou assistir mais, ou até tal horário eu vou ficar mexendo com o celular, depois não vou mexer mais. Entende? Isso a gente não gosta, mas é uma rotina saudável. Captou a ideia? Então, crie sua rotina, seja o adulto responsável por trás dessa rotina, sim, que vai te ajudar a parar de procrastinar. Semana que vem, a partir de amanhã, já tem novo desafio, sim. Vai ser bem legal e cada vez os desafios vão ser um pouquinho mais complicados. Essa semana foi fácil, não é verdade? Para algumas pessoas falam, não, tá sendo muito fácil, tá legal. A partir de amanhã já começa a brincadeira a ficar séria. Sim, porque a partir de amanhã já vai ter um desafio um pouquinho diferente. E a ideia é justamente desafiar adultos, tá? A gente não vai desafiar mais criança. Essa semana foi criança só, tá? Semana que vem já vem coisa de adulto. Então, aí vai vir essa pessoa que vai falar, não quero, tá difícil, tá complicado. E aí vem o vitimismo, que eu não consigo dar conta, porque fulana, porque me engana, porque vá. Então, já estamos adiantando as coisas. Se vocês conseguem, começam a ver essas mensagens, não consegui por fulana, não consegui por mim. Já saiba que é vitimismo. Tá certo? Isso é vitimismo, porque adulto consegue, adulto dá conta. Adulto dá um jeito, né? Para fazer as coisas, tá?
E a gente vai dar desafios que vocês sim vão conseguir cumprir durante o dia. Não vai ser desafio impossível de cumprir. Vai ser desafio que sim vai dar conta de cumprir. Thaís, pode colocar stop nessa gravação só para não ficar muito longa? Sim, para depois compartilhar com as meninas, aí que não fique muito longa.